Acho que é quase impossível narrar todos os acontecimentos de 2026, mas o mercado parece que ele precisa subir, né? No capítulo de hoje eu quero falar como que diante desse caos do Irã, onde você tem abertura, fechamento, temos acordo de paz, não temos, vai escalar, não vai escalar. Na verdade, o mercado parece estar dizendo assim, olha, não quero saber disso, eu só quero subir, né? Essa é a impressão que dá, mas no capítulo de hoje eu quero explicar um pouquinho dos detalhes do que está acontecendo nesse exato momento e por que fica tão difícil você tomar decisões de investimento num momento macroeconômico, né? E principalmente geopolítico como esse. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que ver aqui um pouco das notícias, né? Essa aqui é uma tradução da CNBC e você teve uma grande recuperação da SP500, praticamente eliminou todas as perdas da guerra do Irã nesse exato momento que eu estou gravando, né? Pode ser que quando você assista amanhã de manhã, né? Eu estou gravando aqui segunda-feira, no final do dia, né? Para ver um pouquinho do fechamento dos mercados, talvez terça-feira nós tenhamos um dia bem diferente do normal. Mas vamos lá. O que chama muita atenção é que nessa notícia aqui você tem uma série de contracorrentes. Então você tem aquelas correntes que ajudam a você acalmar os mercados e ao mesmo tempo você tem as correntes que trariam exatamente o contrário. Então você falar ali de análise gráfica, etc., diante de um tweet que pode acontecer a qualquer momento, ou diante das reações que nós estamos vendo, fica cada vez mais difícil. Só que as ações subiram fortemente, justamente na expectativa, né, de que um acordo fosse finalmente fechado entre os Estados Unidos e o Irã. Ele subiu praticamente 1%, né? Então, se você olhar aqui o gráfico, você vê que ele claramente está começando a voltar a apontar para cima, e esse vale aqui, né, do Irã, ele está até ele está bem menor do que aquele próprio Liberation Day, né, que eu falo bastante. Então, vamos ver agora se isso continua dessa forma, mas é exatamente o que o mercado vem buscando. Inclusive, até o próprio ouro já vinha tendo ali uma mudança. Talvez estava andando de lado, mas estava meio que negativo, né? Menos 0,5%, se não me engano, e de repente começou a ficar cada vez mais positivo. Então até o ouro, que em princípio seria aquele que deveria despencar, né? Ele continua se mantendo. Então assim, aquela teoria de que o ouro começou a parar de virar um risk off para virar um risk on, por enquanto ela se sustenta. Vamos ver se isso se mantém dessa forma. Agora, o grande alívio você vê no WTI, né, que é o petróleo americano, né, o crude oil, que voltou aqui dos 103 e recuou para 92. Então aqui o mercado literalmente está dizendo, olha, ou eu tenho expectativa de que as coisas vão melhorar e tem uma boa probabilidade disso, ou ele está dizendo, olha, isso é uma novela mexicana que eu não estou a fim de esperar porque eu preciso subir, eu quero subir, né, o fluxo de capitais passivos precisa fluir para algum lugar e a gente precisa que isso suba, né? Mais ou menos a perspectiva que dá. Mas antes de entrar agora nos detalhes sobre a mecânica monetária e por que as coisas são tão difíceis, se você está gostando desse tipo de conteúdo, nós falamos sobre isso no nosso Substack, né? Com vídeos como esse, de segundas a sextas-feiras, totalmente gratuitos, né? Diferente do YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, sem nenhum tipo de propaganda e também no formato de artigo, que você pode ver ali gratuitamente no seu e-mail. Agora, aqui nós discutimos um pouco mais dos detalhes de como que nós estamos investindo diante desse caos, porque você tem uma grande confusão ali entre os dois mundos, né? Tem aquela parte dos fundamentos, que eu concordo plenamente, a gente conversa bastante aqui sobre esse assunto, mas na hora do vamos ver, você tem uma grande influência da análise quantitativa, que é para onde o fluxo de liquidez está indo, para onde que os investimentos estão sendo direcionados naquele momento, e é importante nós seguirmos, e é por isso que a gente faz a gente faz análises, inclusive, com a própria divulgação do nosso próprio portfólio, né? E nós acabamos de ter, inclusive, uma mudança de regime bem interessante que você pode dar uma olhada também. Então, se você quiser entrar mais em detalhes, né, mais a fundo, entender como que nós fazemos aqui a nossa alocação, e nós, inclusive, publicamos isso, né, para os membros, você pode ver tudo isso nos links da descrição abaixo. E é totalmente gratuito de você fazer parte. Vamos lá. Então, talvez tenha uma segunda história que precisa ser contada aqui com mapas, né, digamos assim, que eu gosto bastante ele traz uma visão interessante para a parte geopolítica.
Então aqui esse foi um dos mapas talvez mais compartilhados, né, no dia de hoje. E aqui, se você não conhece, esse aqui é o marinetraffic.com, é um site totalmente gratuito, né? Não estou fazendo propaganda para eles, é só porque eu realmente uso também nas análises para a gente ter uma ideia. E aqui o Estreito de Hormuz ele continua naquela questão, né? Os Estados Unidos, em princípio, fizeram ali estão com controle físico, pelo menos aparenta ser o caso, no Estreito de Hormuz e criando uma série de problemas para o envio de navios cargueiros para a China, né? Teve inclusive rumores de que um tenha voltado atrás, etc. E você está vendo, inclusive, como que a movimentação pode mudar completamente o destino dos investimentos, porque uma hora os Estados Unidos estão ali, libere o estreito, e agora são eles que em princípio estariam bloqueando esse estreito. Independente de que lado, né, você esteja dessa situação, né, a favor ou contra, etc., isso com certeza traz uma série de volatilidades para o mercado. E aí outra parte do mapa que também foi bastante compartilhada é a questão do grande volume desses veículos vermelhos, que são justamente os navios petroleiros. Você está vendo aqui uma grande quantidade deles indo para o antigo Golfo do México, agora chamado de Golfo da América, né? Dos Estados Unidos. Aí você começa até a ver um pouco como algumas peças começam a se juntar, pelo menos na intenção dos Estados Unidos. Então você teve ali o controle da Venezuela, etc. Vai demorar bastante tempo para poder ter algum tipo de produção mais confiável, mas é uma reserva que militarmente foi assegurada aí pelos Estados Unidos, inclusive com um time muito interessante quando você avalia o início da guerra do Irã. E agora você vê claramente como talvez alguns temas, né, quando você olha para o mapa, alguns temas como Cuba começam não estou dizendo fazer sentido no sentido de aprovar isso, mas por que está como uma pauta, né? Como talvez o próximo foco dos Estados Unidos depois do Irã, dito ali claramente pelo Trump, né? Então você vê aqui essa grande movimentação, principalmente das compras que pelo menos devem ser feitas de petróleo ali nos Estados Unidos, com vários navios petroleiros que estão indo em direção aos Estados Unidos nesse exato momento, porque acabou afunilando para eles, acabou sobrando para que eles possam fazer aí essa exportação, que era justamente o que a administração queria. E inclusive a própria China, né? Eu fiz um capítulo sobre isso alguns dias atrás, de como a própria China começou também a fazer compras dos Estados Unidos, porque ela em algum momento ela precisa voltar a fazê-las, e aí você vê também esse tráfego entre esses dois países pela costa oeste. Então assim, se você quiser dar uma olhada, né, todo o fluxo é fascinante, né? Você vê claramente quais são a importância de todos os pontos, etc. Você vê aqui o Cabo da Boa Esperança, etc. Da África do Sul aqui em Cape Town. Então é fantástico você ver como que isso liga absolutamente tudo que nós temos hoje, né? Não somente no petróleo, mas no consumo de absolutamente tudo. E o próprio Brent Johnson fala claramente, né, que nos últimos artigos que ele no último research que ele teve ali no Santiago Capital, falando exatamente sobre como que mesmo que nós restabeleçamos tudo nesse exato momento, você já criou-se todo o problema alimentício, né? Então, ele até falou ali, os últimos navios estão sendo enviados agora, então mesmo que nós tenhamos um restabelecimento completo, o dano já foi feito, pelo menos para o resto do ano. Então isso também vai criar uma série de turbulências, né, daqui para frente no mercado. Mas aqui, voltando para esse artigo aqui da CNBC, você tem aquela mistura de contracorrentes. Então, as empresas de tecnologia que vieram impulsionando o mercado, né, em geral, etc., vieram subindo, ajudaram a SP500 a dar uma apagada, né, nessa queda, justamente por conta do Irã. E aí você tem também todos aqueles pequenos tweets que são enviados. Então assim, o Trump fala, olha, recebemos uma ligação da outra parte, eles querem fechar um acordo. Aí já volta e sobe. Então você percebe claramente como que é todo um momento onde você teve um fracasso das negociações ali, que foi o J.D. Vance, que ele foi ali, né, em Islamabad tentar fazer um acordo de paz, e aí ele voltou
sem conseguir, né, o objetivo. Acho que tinha sido um ali dos pontos que não tinha sido definido, etc. E aí já criou uma onboard. Aí logo depois vem um tweet positivo compensando. Aí você tem uma coisa negativa dos Estados Unidos fazendo uma determinada ameaça. Aí você volta, você percebe, essa ida e volta, ela torna as coisas absolutamente impossíveis, né, de você poder fazer algum tipo de análise simplesmente baseado nesse tipo de análise. É por isso que é muito importante a gente entender, claro, os fundamentos, né, como que as coisas estão sendo feitas e avaliar as suas próprias probabilidades. É por isso que, inclusive, aqui no portfólio Omnimacro, a gente sempre foca bastante no longo prazo. O objetivo é você poder dançar conforme a música, mas sem tentar prever o futuro, né? O que a gente chama de nowcasting. Então, muitos dos membros, inclusive, vieram escrever em relação às últimas movimentações que a gente fez, etc., porque ela é sem paixões, né? O objetivo é você ter dados, entender para onde a liquidez do mundo está fluindo e você poder se colocar ali na mesma posição para tentar se beneficiar ao máximo possível quando ele sobe e tentar participar o mínimo possível quando o mercado cai. Mas, com certeza, a gente vai ter que continuar vendo a cena dos próximos capítulos, porque ao mesmo tempo que nós temos essa subida, né, baseado num grande ânimo, você também tem a história que está sendo contada pela liquidez, né? Eu já fiz capítulos anteriores falando desse assunto, de como que os dois estão começando a se chocar, porque o fluxo mesmo puramente macroeconômico ainda vem perdendo, ele continua alto, mas ele vem perdendo força cada vez mais. Então, será que isso vai ser compensado? Mas, ao mesmo tempo, você sempre tem a contracorrente, que é o fiscal, que talvez fique cada vez mais presente, né, nessa recuperação falada aí pelo Darius Dale, que ele fala bastante sobre esse assunto do U-shaped economy, onde você tem aquela queda, né, porque nesse exato momento o foco não está sendo o Fed, a liquidez, o mercado de bonds, etc. Todo mundo só fala na parte geopolítica de coisas reais, etc. E aí você acaba tendo todo essa grande confusão. Então, qual dessas contracorrentes vai se sobrepor? É aí que a gente vai ter que acompanhar e ir documentando, como sempre, né, como a gente sempre faz aqui, essa história da liquidez mundial e da macroeconomia, mas principalmente da forma que ele vai afetar cada vez mais os nossos investimentos.